Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o ciclo do vício, o ciclo que são os passos que o viciado percorre, desde o primeiro desejo até a queda. Nós vamos comentar também sobre o que ocorre depois da queda e o que leva o sujeito a ter uma recaída, tá? Essa é a parte superficial do vício. Nós vamos falar também sobre um sistema que é o fundamento e é o que permite esse ciclo continuar girando, tá? Esse sistema é a parte profunda do vício. Então nós vamos adentrar nesses temas, espero que vocês gostem, tá? Se você não é inscrito, já se inscreva no canal e vamos ao vídeo. O ciclo do vício é realmente algo que acontece em quase todas as vezes. São passos que o viciado toma, que ele repete em quase todas as vezes em que ele cai naquele vício. No caso aqui, do vício da pornografia. Então, tudo começa, com relação ao ciclo do vício, tudo começa com um gatilho. O gatilho é algo que desperta esse desejo do viciado em consumir a droga novamente. Então, no caso do vício em pornografia, pode ser uma imagem, um vídeo que ele viu nas redes sociais, pode ser uma pessoa real, que estava, por exemplo, vestida vulgarmente, ele olhou e viu aquele desejo, ou pode ser também situações interiores. Por exemplo, um sentimento negativo pode também despertar na pessoa um desejo de fugir desse sentimento e buscar o prazer. Por exemplo, o sentimento de tédio, a pessoa entediada, ela de uma certa forma sofre com aquilo, com aquele tédio, então ela quer fugir daquele tédio e buscar o prazer. É uma forma de aliviar aquele sentimento. Então tudo começa com esse gatilho. Começou, a pessoa está, digamos, vamos imaginar aqui uma pessoa qualquer. Tem um homem que ele é viciado em pornografia. Então, de repente, ele está nas redes sociais e ele vê uma imagem obscena e aquilo vai despertar nele o desejo obsessivo, certo? O primeiro passo é esse gatilho. Depois vai surgir o desejo, que é justamente essa vontade, a palavra mais correta seria desejo, não vontade. Então, seria esse desejo forte, obsessivo, que às vezes causa até tremedeira e ansiedade, que faz ele querer consumir a droga novamente. Então, depois do desejo, geralmente, em quase todos os casos, o viciado ele tem um ritual em que ele sempre repete as mesmas coisas até chegar no conteúdo em si, entrar num site e consumir o vídeo pornográfico e se masturbar. Então, esse ritual pode ser diferente para cada indivíduo, mas o ponto que a gente quer mostrar aqui, que eu quero mostrar aqui, é que esse ritual geralmente ele é o mesmo para cada viciado. Cada viciado tem o seu ritual. Então, no ritual, quer dizer que a pessoa ela vai começar a percorrer algumas etapas até chegar no vídeo em si. Então, esse homem, por exemplo, ele pode começar nas redes sociais, olhando ali o feed do Instagram, depois ele vai para o TikTok, fica vendo vídeos, até aparecer algum que desperte nele esse desejo. Desses vídeos, ele às vezes pode ir para o Google, começar a pesquisar algumas imagens, ou pesquisar nome de atrizes, depois ele entra no site em si e cai no vício, certo? Então perceba que ele percorre algumas etapas. Ele já não pensa, não, quero ver pornografia, já entra no site direto. Algumas vezes ocorre, mas geralmente o viciado ele tem um ritual que ele faz passando por várias etapas até cair no vício em si. Depois do ritual, ele passou, chegou no vídeo em si, vai consumir o vídeo e vai ter uma descarga de dopamina, consequentemente vai sentir excitação e prazer. Esse prazer ele não vai durar
muito tempo. O prazer em si do ato final da pessoa, ele vai durar no máximo alguns minutos, ok? Depois do prazer, o próximo passo é um turbilhão emocional. Na verdade, antes do turbilhão emocional, ela vai voltar à realidade. Porque no momento em que ela está caminhando até o vício, desde o desejo obsessivo até o momento em que ela cai, que ela consome a pornografia em si, é como se ela tivesse colocado uma venda nos olhos dela. Então, ela está como que cega nesse momento. Ela não já perdeu a noção. Ela só está indo, só está caminhando até o vício, até o conteúdo vicioso. Então, a partir do momento que ela cai, que ela sente o prazer, é como se a venda fosse tirada dos olhos delas, é como se ela caísse em si. De repente, ela abre os olhos e percebe: caramba, eu caí de novo. Né? Caramba, eu caí de novo. Então, ela voltou a si. Naquele momento, ela tomou consciência da situação. Entendem? A partir desse momento que ela toma consciência da situação, ela vai passar por um turbilhão emocional. E dentro desse turbilhão emocional, ela vai experimentar diversas emoções e sentimentos, por vezes simultaneamente. Então, ela vai experimentar um remorso, ela vai começar a relembrar da vez que ela caiu e de que ela não queria fazer isso, então ela vai começar a se martirizar com aquilo. Pode aparecer sentimentos de culpa, ou de justificação também. Fala, não, eu caí porque eu estava estressado, né? Essa desculpa é uma das mais frequentes, né? Não, eu caí porque eu estava estressado, então foi só para aliviar o estresse e tá tudo bem. Então a pessoa começa a dar justificativas. Ela pode passar por sentimentos de desespero e vergonha. Se é uma pessoa que está comprometida com a cura, se ela está comprometida com a libertação dela, ela quer sair do vício, quer vencer isso, então ela vai experimentar sentimentos de vergonha e de desespero em alguns momentos. E depois, tudo isso dentro do turbilhão emocional. São as emoções que surgem aí ao longo do dia, logo depois que ela caiu, e às vezes pode durar mais de um dia também. E depois dessas emoções que ela está experimentando, né, depois que ela experimenta principalmente essa vergonha e o desespero, ela faz uma nova promessa, né, para ela mesma. Eu não vou mais cair na pornografia. Geralmente elas fazem essa promessa, ser uma pessoa que quer vencer o vício. Até ela se, se encontrar com uma nova situação ou com uma nova imagem que é um gatilho para ela. E aí ela pode cair ou não. Então esse é o ciclo. Esse é o ciclo do vício. Quais são as etapas? Começa com o gatilho. Do gatilho, o gatilho produz um desejo, um forte desejo obsessivo de consumir a droga novamente. Desse desejo obsessivo, a pessoa começa um ritual que ela sempre faz, até ela chegar no vício em si, consumir e sentir o prazer. Então do ritual vai para o prazer. Depois do prazer, ela volta à normalidade, ela cai em si. E quando ela cai em si, ela tem esse turbilhão emocional, que ela pode sentir várias emoções simultaneamente. Remorso, culpa, ela pode se justificar, tristeza, depois ela pode sentir vergonha, desespero e outros sentimentos parecidos, semelhantes a estes. Né? Depois de ela sentir esses sentimentos, ela geralmente faz uma nova promessa de que não vai mais recair. Então este é o ciclo vicioso, é o ciclo que geralmente ocorre quase da mesma maneira, quase sempre da mesma maneira na vida do viciado, tá? Então este é o ciclo do vício. Porém, esse ciclo ele só continua girando porque a pessoa ela tem alguns problemas interiores, situações interiores mais profundas, situações de vida, essa que a gente chama de causas profundas ou sistema vicioso que faz esse ciclo continuar girando.
Então, o ciclo é apenas a parte superficial do vício. O sistema vicioso é a parte profunda, e é o que a gente vai entrar agora, entrar num sistema vicioso. Então, o que é esse sistema vicioso? O sistema vicioso é semelhante ao fundamento, à base de um edifício. Para se construir um edifício, para que ele continue de pé, é preciso ter uma base que segure esse prédio, certo? Se a gente for fazer essa comparação e colocar o vício como um prédio, como uma construção, um edifício, o ciclo do vício é a parte visível, digamos assim, do edifício, da edificação. A parte invisível, entre aspas, que é o fundamento, é o que segura o vício, é o sistema vicioso. Então, se a pessoa ela quer quebrar o ciclo do vício, quer vencer a pornografia, é necessário ela trabalhar nesse sistema vicioso para mudar ele, para destruir e reconstruir, digamos assim, tá? Reconstruir um sistema virtuoso e não mais vicioso. Então, o que é o sistema vicioso? Ele envolve todas as causas profundas que fazem a pessoa querer consumir pornografia. Então, pode ter algumas situações, como por exemplo, uma má formação moral. A criança, o adolescente, ele foi criado, educado em uma educação às vezes relativa, em que ele não aprendeu o que é o certo, o que é o errado, o bem e o mal. Então, para ele, tanto faz, né? Então, para ele não tem problema, muitas vezes, consumir pornografia, ou não tinha problema, ele não via problema. Para ele não existe o certo, o errado, o bem e o mal é relativo. Então, ele teve uma má formação. E essa má formação vai impactar no modo em como ele lida com o vício. Além da má formação, pode ter situações no sistema vicioso, como por exemplo, uma má ideia, uma má ideia no sentido de que ela não tem ideia, uma ideia correta de quem ela seja, do que é a pessoa, às vezes de quem é Deus, né? Principalmente se for uma pessoa cristã, ela tem dificuldade em compreender a ideia de Deus, a ideia e os atributos de Deus, a paternidade, a misericórdia, a bondade. E ela tem uma ideia errada também do que é o próximo, do que é a pessoa. Ela tem dificuldade em compreender o que é mortalidade e o que é imortalidade no que diz respeito às pessoas, né? Ou seja, para ela, muitas vezes, a pessoa é apenas um objeto em que ela usa para satisfazer a si mesma, satisfazer os próprios impulsos. Então ela tem ideias equivocadas, né? A realidade para ela é ver a realidade não como ela é, mas como ela quer que a realidade seja. Então essas causas a gente percebe que são coisas mais profundas, que devem ser compreendidas e trabalhadas, certo? Então essa pessoa ela também pode ter sentimentos de impotência, né, inferioridade, situações às vezes de abandono que ela sofreu por parte dos pais ou de outras pessoas, rejeição. Todos esses acontecimentos, às vezes um abuso na infância, algum tipo de abuso, e todos esses fatos, todas essas situações, né, que ocorreram na vida dessa pessoa, ela olha para tudo isso e ela começa a fazer juízo dela mesma. Ela começa a olhar para essas situações que ocorreram na sua vida e ela faz um juízo de si mesma com base nisso. E esses juízos são juízos depreciativos. Ela começa a se olhar para essas situações e dizer: não, eu não sirvo para nada. Eu sou um peso para outras pessoas. Eu sou uma carga. Eu não consigo fazer nada útil. Né, eu sou um inútil. Eu não tenho uma perspectiva de vida. Eu realmente sou um merda. Não sirvo para nada. Então, desses juízos que ela faz sobre si mesma, ela começa a acreditar nisso, verdadeiramente.
E quando ela acredita nisso, ela começa a ficar vulnerável emocionalmente. Ela já não vai ter uma inteligência emocional, ela não vai conseguir lidar com situações. Ela vai ter sofrimentos interiores, vai ter uma dor interior por causa disso. E às vezes qualquer outra situação que aconteça, às vezes nem é uma situação pessoal, mas ela vai começar a associar com essa imagem que ela tem dela mesma e vai sofrer com isso. Então, no momento em que a pessoa se torna vulnerável emocionalmente, ela fica mais ela fica mais predisposta, digamos assim, a aceitar uma tentação de prazer que faça ela fugir desse sofrimento ou que faça esse sofrimento ser aliviado, certo? Então tudo começa assim. Digamos que a pessoa ainda não é viciada em pornografia, só que ela teve uma má formação moral, só que na infância ela foi rejeitada pelos pais, às vezes os pais se separaram, deram para os avós criar a criança. A criança foi crescendo ali com uma má formação, chega na adolescência, tem problemas com relacionamento, é rejeitado. Diante disso, a pessoa já passou por tudo isso, ela já está vulnerável. Às vezes na infância sofre um tipo de abuso, então ela cresceu com essa vulnerabilidade emocional. Daí quando ela descobre pela primeira vez a possibilidade de prazer que a pornografia oferece, ela entra de cara. E a partir do momento que ela entra, que ela consome a primeira vez, a segunda vez, é muito fácil dela se viciar. Então ela se vicia rapidamente. E a cada vez que ela consome esse conteúdo, ela acha que vai curar, que vai aliviar, e até alivia naquele momento, só que dura muito pouco. Mas quando ela volta ao normal, o conteúdo que ela consumiu, essa fuga que ela fez em direção ao prazer, vai fortalecer essa dor emocional que ela sente. E quanto mais fortalece, mais ela vai querer consumir novamente a pornografia como fuga. É semelhante a uma pessoa que é alcoólatra. Ela se embriaga a noite toda, no outro dia ela tem uma ressaca muito forte. Para curar a ressaca, ela quer beber novamente. E isso gera esse ciclo vicioso. Entendem como as coisas se ligam? Então tudo começa com o sistema vicioso, com essas situações que acontecem na vida da pessoa, que faz ela julgar a si mesma de uma forma depreciativa. Ela acredita nesse julgamento que ela faz e fica vulnerável emocionalmente. E diante dessa vulnerabilidade, ela aceita a tentação do prazer, da pornografia, e entra, quando ela entra, né, e consome o vício, a pornografia, e ela se vicia, ela acaba fortalecendo essas dores emocionais que ela não trabalhou, não enfrentou e não curou. E cada vez que surge novamente essa dor, ela vai querer consumir novamente pornografia para poder aliviar. Na verdade, não alivia e começa esse ciclo vicioso. Compreenda então como as coisas se ligam, né? São elos aqui. Uma coisa se liga à outra. Então a atitude da pessoa diante disso, se ela não compreender todos esses elementos que se ligam, vai ser muito difícil para ela vencer um vício, vencer a pornografia. Então é extremamente necessário que ela compreenda essas situações. E a partir disso, ela consegue trabalhar essas causas do sistema vicioso e consegue curar, superar essas situações, esses sentimentos negativos e, consequentemente, quebrar o ciclo do vício, certo? Então, olhando para o ciclo do vício, a gente percebe que ele é a parte superficial do vício. Ele está em cima, enquanto o sistema vicioso é o que segura esse edifício. E o meu chamado para as pessoas que têm o vício em pornografia é que elas destruam esse edifício do vício e que elas reconstruam
um edifício de virtudes. É só a partir do momento em que ela destrói esse edifício que ela pode construir outro. Porque não adianta pegar aqui um edifício de 50 andares e querer construir um outro edifício de 50 andares em cima dele, certo? Você tem que destruir primeiro esse edifício do vício para você construir as virtudes. E isso você pode fazer paralelamente. Enquanto você vai enfraquecendo e destruindo o vício, por outro lado, você vai desenvolvendo, construindo e edificando essas virtudes. Até chegar um momento em que esse vício, esse edifício do vício vai estar totalmente destruído, enquanto o edifício da virtude vai estar quase ou totalmente construído, tá? Então esse é o meu chamado para vocês. Eu espero que você decida vencer esse vício. É uma das principais drogas do nosso tempo, uma das mais viáveis, no sentido de que está disponível quase que de graça e a custo de um clique. E uma das mais viciantes e uma das mais prejudiciais, tá? Então, decido abandonar esse vício, busquem ajuda, se preciso, façam terapia, mas vão atrás, não fiquem acomodados, porque a cada tempo que passa, mais malefícios e mais coisas negativas esse vício vai trazer para a sua vida. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Busquem ajuda, não fiquem parados. Se gostou, curta o vídeo, comentem, me digam o que achou do vídeo, comentem sobre esse tema. A gente vai conversar e vou responder a todos os comentários. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para mais conteúdos como este, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos e até o próximo vídeo.